E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e hoje a gente vai comentar as questões da segunda fase da FUVEST 2020. A gente vai discutir todas elas nessa playlist que você está começando a assistir agora. Tudo bem? Vamos dar uma lida no enunciado comigo. Olha só, ele diz o seguinte: indivíduos intolerantes à lactose não conseguem digerir esse açúcar presente no leite. A principal causa da intolerância à lactose é a diminuição da produção da enzima lactase, especialmente na idade adulta. A indústria de laticínios beneficia-se da biotecnologia para incluir uma lactase de levedura nos alimentos, fazendo com que a lactose seja digerida antes de ser consumida, gerando assim os produtos lácteos sem lactose. Tranquilo? Então aí ele está trazendo várias coisas, né? Biotecnologia, ação de enzimas, carboidratos. Então vamos dar uma olhada no item A dessa questão. O item A dessa questão diz o seguinte: considerando que o pH ótimo para o funcionamento da lactase é de aproximadamente 7,5, então para tudo. Antes da gente continuar, vamos entender quais são os conceitos que ele está trazendo aqui para a gente pensar. Primeira coisa, o conceito de pH ótimo. Tudo bem? Ele começa apontando isso. Aí ele menciona a enzima lactase, que já tinha mencionado lá no enunciado, no começo, e diz que o pH ótimo da lactase é aproximadamente 7,5. E aí, dito isso, ele pergunta para a gente: em que região do sistema digestório humano ocorre a atividade dessa enzima? Então a pergunta dele é simples, direta, ele pergunta em que região. A nossa resposta vai ser uma região. Tudo bem? Tranquilo? Note que ele não está pedindo para você explicar por que essa região, que você escolheu essa região, nada. Ele só pergunta em que região, sem explicar. Tudo bem? Então vamos pensar nessa questão, vamos trazer alguns conceitos e aproveitar para revisá-los. Tudo bem? Primeira coisa que você tem que lembrar é o conceito de pH ótimo. E aí você vai lembrar das aulas de enzimas. Você vai lembrar que toda a reação catalisada por uma enzima, ela tem uma velocidade e essa velocidade depende do pH do meio. Tudo bem? À medida em que o pH do meio varia, varia a velocidade de uma reação catalisada por enzima. Tudo bem para todo mundo? Bom, como é que essa variação acontece? A gente pode entender isso baseado olhando para um gráfico. Então dá uma olhada aqui. Esse gráficozinho é o gráfico que vai correlacionar o pH, então vamos colocar aqui o pH no eixo X, e a velocidade do processo enzimático, que é a nossa variável dependente. Vamos anotar aqui velocidade. Tudo bem? E como é que é esse gráfico? Como é que é essa curva? Como é que é essa variação? Bom, ela é descrita por uma curva parecida com isso aqui. Tudo bem? E o que você vai ver? Bom, você vai ver nessa curva esse ponto. Eu quero que você se lembre dele. Esse ponto, ele correlaciona uma velocidade, que é essa aqui. Então, olha só, vou marcar aqui no gráfico para você. Com esse pH, é esse aqui, eu também vou marcar aqui no gráfico para você. Tudo bem? Tranquilo? Note que essa velocidade aqui é a velocidade máxima que esse processo atinge. Tudo bem? E essa velocidade máxima é atingida nesse pH aqui, que é o que a gente chama de pH ótimo. Tudo bem? Então, olha só, o que é pH ótimo? pH ótimo é aquele no qual o processo catalisado pela enzima atinge a sua velocidade máxima. Tranquilo? Quando você olha para os sítios digestivos que aparecem ao longo do tubo digestório humano, você vai ver 3 sítios digestivos importantes que você tem que lembrar. Então, vamos lá, vamos pensar neles aqui. O primeiro deles é esse cara aqui, que está mostrado pelo número 1 na figura, que é a boca. Vou marcar aqui para você. Então, o 1 é a boca. E se você lembrar lá da aula de sistema digestório, você vai ver várias enzimas atuam na boca, a mais importante delas é a amilase salivar. E se eu pegar um pHmetro e enfiar na sua boca para medir o pH lá dentro, a gente vai ver que o pH é em torno de 7. Então, olha só, lembra comigo, na boca, olha só, o pH é alguma coisa parecida com 7, portanto, pH neutro. Tranquilo? Um outro sítio digestivo importante que você tem que lembrar, lembra, a gente está tentando entender em que região funciona a lactase. Tudo bem? Uma delas, um candidato, é a boca. Vamos pensar sobre isso. Um outro cara que você poderia lembrar, vamos marcar ele aqui em azulzinho, é o 4 aqui da figura.
E esse cara 4, olha só, é o nosso querido estômago. Então, estou marcando ele para você aqui. Quando você lembra do estômago, você lembra sempre de suco gástrico, ácido clorídrico. Você deve lembrar que o pH no estômago é extremamente ácido. Tudo bem? Então, você se lembra, o estômago, se eu fosse medir, vai ter lá um pH em torno de 2. pH ácido, 2, 1,5. Tranquilo? E o terceiro sítio digestivo importante que você tem que lembrar não está numerado nessa figura por uma questão anatômica. Olha só, nessa figura, esse cara estaria mais ou menos nessa região aqui. Na figura ele está encoberto um pedacinho pela vesícula biliar, aqui em verde, e um pedacinho pelo intestino grosso, pelo cólon transverso do intestino grosso, que está passando aqui em amarelinho. Tudo bem? Então, é a primeira porção do intestino delgado, que está passando aqui atrás. É o chamado duodeno. Então, vou marcar esse cara aqui em roxo para você lembrar. Ele devia estar mais ou menos aqui. E esse cara é o nosso querido duodeno. Lindo. E se eu medir o pH no duodeno, eu vou ver que esse pH, olha só, é aproximadamente 8. Tudo bem? 7 e pouco, 8. Um pH mais alcalino do que aquele com que veio o bolo alimentar lá do estômago. Então, o que você tem que lembrar aqui para resolver essa questão? Bom, lá na boca, o alimento está lá pH neutro, 7. Ele é transportado, o bolo alimentar, depois da mastigação, da insalivação, passa pelo esôfago, chega aqui no estômago, e aí, por ação do ácido clorídrico, do suco gástrico, o pH vai para 2. Tudo bem? E na medida em que o bolo alimentar sai do estômago e vai sendo transferido paulatinamente para o duodeno, ele é alcalinizado. Tudo bem? Portanto, esse pH de 7,5, que é a lactase, no qual a lactase funciona, ele só vai ser atingido nessa transição do estômago para o duodeno. Tudo bem? No duodeno é que a alcalinização promovida ali vai fazer com que o pH seja o pH ótimo para a lactase. Lactase, que você também lembra, é uma enzima que aparece no suco entérico, né? Uma enzima produzida pelo próprio epitélio de revestimento do duodeno. Tranquilo? Uma coisa bacana para você lembrar é que essa alcalinização que acontece no duodeno é feita pelo bicarbonato de sódio, um sal que está presente no suco pancreático, uma coleção de enzimas e outras secreções que é produzida pelo pâncreas e que é liberado no duodeno e atua ali sobre o bolo alimentar. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos olhar para o item B dessa questão, então? Lê comigo o enunciado. O cara diz o seguinte: a região codificadora dos genes é precedida e controlada por uma região regulatória. Legal, então está trabalhando com esse conceito de região codificadora, região regulatória dos genes de eucariotos. Ótimo. Uma mutação de C para T na região destacada na tabela aconteceu há cerca de 10 mil anos em pessoas do norte europeu e foi conservada, resultando em manutenção da expressão do gene na idade adulta. Então, olha só, isso aqui é importante. Você lembra que lá no enunciado ele estava falando que o gene produz a lactose, cuja expressão leva à produção da lactose, diminui a sua expressão na idade adulta. E essa mutação a que ele se refere faz com que essa diminuição da expressão gênica não aconteça e, consequentemente, fazendo com que o adulto continue tendo a habilidade de digerir a lactose. Tudo bem? Ele pergunta, essa mutação aconteceu em que região do gene? Na codificadora ou na regulatória? Bem, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, baseado nessa mutação, qual o padrão de herança da característica tolerância à lactose na idade adulta? Beleza? Para a gente pensar na primeira parte da questão, né, se essa mutação está acontecendo na região codificadora ou regulatória, precisa lembrar da estrutura da região regulatória dos genes dos eucariotos. Então, lembra comigo aqui dessa história. Se a gente for representar, olha só aqui, um gene, então imagina que isso aqui é o DNA, a sequência de DNA correspondente a um gene de um indivíduo. Na região codificadora, eu vou ver que eu tenho dois tipos de sequência, os chamados exons e introns. Então, lembra comigo. Eu vou representar aqui, imagina que eu tenho lá os exons. O que são os exons? São regiões cuja informação, olha só que belezinha, às vezes as bolinhas dão certo, às vezes não,
são regiões cuja informação contribui para o sequenciamento de aminoácidos na proteína, que vai ser resultado da expressão desse gene. Tudo bem? Então, estou representando aqui em azulzinho, para você lembrar, os chamados exons. Tudo bem? Belezinha. Só que entre os exons, eu vou ter sequências de DNA não codificante, cuja informação não contribui, tem outras funções, tem outros papéis, mas não o sequenciamento dos aminoácidos da proteína correspondente a esse gene. Então, entre os exons, eu vou ter esses caras aqui, que são os introns, tudo bem? Sequências de DNA não codificante. Então, vou chamar aqui esses caras, estou representando os introns. Tudo bem? Beleza. O que vai acontecer? Bom, essa região toda vai ser lida, né, num processo que você conhece com o nome de transcrição. E a partir dessa transcrição vai ser produzido um RNA mensageiro. Então, olha só que beleza, vamos lembrar aqui, você vai ter a leitura desse cara, né, e a leitura desse cara é o que a gente chama de transcrição. Então, você lembra, olha só, estamos aproveitando para revisar esse negócio. E a transcrição vai produzir o quê? Vai produzir um RNA mensageiro, que no caso dos eucariotos, a gente vai chamar de RNA mensageiro primário. Por quê? Você já vai lembrar disso. E olha só, nesse RNA mensageiro primário, a gente vai ter toda a sequência do DNA codificante, né, da região codificadora desse gene. Ou seja, eu vou ter no RNA mensageiro regiões de RNA que são derivadas dos exons, que eu estou representando aqui em azulzinho, mas também vou ter regiões derivadas dos introns. Tudo bem? E esse RNA primário ele vai ter que ser editado. Olha só, você vai ter um segundo passo aqui, que é um passo muito bonitinho, que a gente chama de splicing. Olha só. E esse cara, o splicing, o que ele é? Ele é justamente a edição do RNA mensageiro para tirar as regiões correspondentes aos introns. De modo que quando eu olhar para esse cara depois do splicing, eu vou ter um RNA mensageiro maduro. Olha só, a gente chama esse cara de RNA mensageiro maduro. E o que ele é, o RNA mensageiro maduro? É aquele cara que só tem as partes do RNA correspondentes aos exons, sem os introns. Tudo bem? Beleza? Lembrou disso? Então, olha só, por que isso seria importante para responder a questão? Porque quando você olha para a tabela que ele deu, olha só que bacana, ele te mostra lá, vamos ficar com laranja, ele te mostra lá a tabela, os indivíduos 1, 2, 3 e 4, e ele diz que a sequência que ele está mostrando, ela está a 19 mil nucleotídeos, aí é importante, antes do primeiro exon. Tudo bem? E olha só, se ela está antes do primeiro exon, ela está fora da região codificadora. Tudo bem? Você teria que lembrar o que é exon para sacar que se a sequência está antes do primeiro exon, está fora da região codificadora, portanto, está na região regulatória. Tudo bem? Belezinha? Então, a primeira parte dessa questão, da resposta dessa questão, seria essa. Essa mutação aconteceu em que região do gene? Região regulatória. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, na segunda parte desse item, né, a segunda questão desse item, pergunta qual é o padrão de herança da característica tolerância à lactose na idade adulta. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar a tabela. Se eu olhar para o indivíduo 1, eu vou ver que ele é tolerante à lactose, tudo bem? E ele tem a mutação nos dois alelos, tudo bem? Alelo 1 e alelo 2. Tranquilo? Bacana. Se eu, por outro lado, olhar para esse cara, né, que é o indivíduo 2, se eu olhar para o indivíduo 2, ele também é tolerante à lactose, mas ao contrário do indivíduo 1, ele só tem a mutação num dos alelos, o outro não. Tudo bem? Beleza? O indivíduo 3, da mesma forma, ele também é tolerante à lactose e só tem a mutação em um alelo, embora, nesse caso, seja o alelo 2. Certo? Você sacou que o indivíduo 2 tem a mutação no alelo 1. Então, percebe que, para ser tolerante à lactose, basta ter um dos alelos mutantes. Tudo bem? Não é preciso ter dois. Tranquilo? O indivíduo 1 tem 2, mas os indivíduos 2 e 3 têm só um alelo mutante. Tranquilo?
Bom, e o indivíduo 4? O que a gente pode dizer sobre ele? O indivíduo 4, ele é intolerante à lactose. E ele é intolerante à lactose por quê? Porque ele não tem a mutação em nenhum dos dois alelos. Tranquilo? Então, baseado nisso, vamos responder a pergunta. Bom, tolerância à lactose é uma característica autossômica ou ligada ao sexo? Bom, a gente está falando de humanos e ele está te mencionando na tabela uma informação crucial. Esse cara aqui, olha só, essas mutações estão acontecendo no cromossomo 2, portanto, num autossomo. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu estou falando de uma herança autossômica e não ligada ao sexo. Tudo bem? Então, herança autossômica. Agora, uma outra característica importante, você percebeu o seguinte, a tolerância à lactose, ela aparece em heterozigose, tranquilo? Ou seja, basta ter um único alelo para você manifestar a característica. Portanto, olha só, para essa herança, o que eu tenho? Bom, eu tenho a tolerância à lactose, é a característica dominante. Então, tolerância é dominante, enquanto que a intolerância à lactose na idade adulta, intolerância, olha só, é uma característica recessiva. Tudo bem? Então, gente, vamos dar uma olhada agora no item C dessa questão. Ele diz o seguinte, então, bactérias transgênicas, olha só, então, tá agora evocando esse conceito de transgenia, que expressam o gene da lactase de levedura, organismo eucariótico, ele te disse isso, chamou a sua atenção, deve ter um motivo, são utilizadas para a produção dessa enzima em larga escala. Tudo bem? Então, qual é a ideia? A gente pega uma bactéria, pega o gene para a lactase da levedura e coloca dentro da bactéria, de modo que a bactéria expresse esse gene e a gente consiga ganhar na produção em escala dessa enzima. Tudo bem? Cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase. Então, olha só, ele está pedindo, não é qualquer manipulação de laboratório envolvida aí nessa história. É uma manipulação no gene da lactase, da levedura, para que ele possa ser expresso em bactérias e justifique sua resposta. Aqui eu quero, antes de tudo, chamar a sua atenção para os comandos dessa questão, não é? Para você não se perder. Nos itens anteriores, ele falava para você citar, ele falava para você mencionar e não pedia para explicar. Portanto, naqueles itens, a explicação era absolutamente dispensável para a sua resposta. Tudo bem? Aqui não, olha só, ele pede para você citar e justificar a sua resposta. Então, você tem que tomar esse cuidado. Tudo bem? Na hora de redigir a sua respostinha. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos pensar junto. Vamos entender a história. Aqui, a gente está introduzindo um gene de um organismo eucarioto, a levedura, certo? No cromossomo de um organismo procarioto, a bactéria. Então, vamos lembrar da estrutura desses genes. A gente já falou um pouco do gene eucarioto no outro item, mas vamos olhar aqui. Olha só, se eu pegar a bactéria, o que eu preciso lembrar? Bom, a bactéria, a primeira coisa que você precisa lembrar é que eu estou falando de um procarioto, ou procarionte, tanto faz. E como é que é a estrutura do gene de um procarionte? Bom, então imagina lá que eu tenho um genezinho, eu vou ter lá uma região regulatória, certo? Como ele já te descreveu, e vou ter logo depois uma região codificante, uma região, né, a partir de onde sai a informação para produzir proteína. Lindo. Tranquilo? Então, olha só, se eu pensar lá na bactéria, eu tenho isso aqui que está representando a região regulatória do gene. Tudo bem? E aqui em azulzinho, a região codificante. Tudo bem? Beleza? Não? Tranquilo. Bom, quando eu olho para a levedura, então olha só que bacana, vamos imaginar aqui que eu vou representar o gene da levedura. O que você tem que lembrar? Aí eu estou falando de um eucarionte. E a estrutura do gene eucarionte a gente já discutiu no item anterior. Bom, eu vou ter lá a região regulatória, tudo bem?
Mas quando eu olhar para a região codificante, eu vou tê-la dividida, certo? Nos vários intronzinhos e nos vários exons. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui as regiões codificantes, os exons, mas entre elas, os introns. Tudo bem? E o que a situação, problema aí da questão propõe? Que eu vou pegar essa estrutura de gene e colocar na estrutura da levedura e vou colocar esse gene no cromossomo bacteriano. E aí ele te pergunta, que manipulação no gene da lactase eu preciso fazer? Tudo bem? E aí parece simples, né? Como nas bactérias eu não tenho essa estrutura de exons e introns, como eu não preciso, numa bactéria, fazer aquele mecanismo de splicing, eu não vou ter a maquinaria biológica para retirar os introns do RNA mensageiro derivado da transcrição do gene. Então, se eu quiser que um gene de levedura seja lido corretamente, eu vou ter que, durante ou antes de introduzi-lo na bactéria, eu vou ter que remover os introns. Tudo bem? Então, olha só, na medida em que eu removo os introns, o que eu vou ter que fazer? Que tipo de modificação eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar esse gene, eu vou manter nesse gene da levedura a região regulatória, tá ótimo, tudo bem? E vou, ao remover os introns, manter apenas os exons e, portanto, eu vou ter só as estruturas, ou as regiões do DNA que são codificantes. Tudo bem? E com isso, esse gene editado da levedura vai poder ser lido na bactéria como se fosse um gene procariótico. Tudo bem? Tranquilo? Bom, pessoal, então, como ficaria a resposta, qual a estrutura da resposta para esse item C? A primeira coisa é identificar os comandos que a questão propõe para você. Tudo bem? E o primeiro comando é cite uma manipulação em laboratório necessária no gene da lactase da levedura. E o que você diria? Bom, é a remoção das sequências de introns nesse gene antes da introdução na bactéria. Tudo bem? Beleza? Agora, a segunda parte é justifique a sua resposta. E o que você dirá? Né? O que você diria? O que você teria que dizer para ele na resposta? Bom, isso é necessário, essa edição do gene, essa edição prévia do gene é necessária, pois a bactéria, no gene bacteriano, não tem intron, certo? Não tem sequências intrônicas. E, portanto, a bactéria também não tem o mecanismo enzimático para editar o RNA mensageiro. E se ela não consegue editar o RNA mensageiro, suponha que ela leia o gene da levedura sem uma edição prévia. Ela não vai conseguir distinguir o que é intron e o que é exon, e, portanto, ela vai ler tudo como se fosse uma grande região codificante. E o peptídeo resultante seria completamente diferente da lactase que eu quero obter. Tudo bem? Se eu editar previamente esse gene retirando as regiões intrônicas, deixando só a região codificante do gene da lactase, a leitura pela bactéria é mais adequada.